Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula sobre derivada. Nessa videoaula, a proposta é trazer para vocês vários exemplos, várias contextualizações na área de negócios, onde a derivada é amplamente aplicada, tá bom? Bom, a bibliografia dessa aula é do Goldstein. E vamos começar falando sobre custo marginal. Acredito que eu já tenha comentado com vocês em outra ocasião sobre custo marginal, tá? Mas olha, suponha que c de x seja uma função que nós chamamos de função custo, tá certo? Ou seja, o custo de produzir x unidade de um certo produto. Então, vamos supor aqui, olha, c quando o x é igual a 2, tá aqui, é igual a 4, tá vendo, ó? Temos esse ponto aqui, esse ponto P, ok? E a derivada, tá certo? Nesse ponto 2 aqui é igual a meio. Ou seja, o que é a derivada, gente? Lembra que nós vimos na aula passada, esse linha aqui representa derivada, tá certo? Derivada também representa para gente inclinação da reta tangente na curva. Ó, você tem uma curva aqui, tá ok? Essa curva que eu estou botando de azul. E nós temos uma reta tangente a essa curva que eu vou pintar aqui de vermelho, ó. Essa reta aqui, tá certo? Nesse ponto P, onde x é igual a 2. Então, o nível de produção de 2 unidades, tá certo? Bom, e então a inclinação, tá certo? Desse ponto, ou seja, a derivada desse ponto é igual a 0,5. Muito bem. Então, esse 0,5 também é para gente o coeficiente angular dessa reta tangente, tá certo? E esse 0,5 também tem a ver de taxa de variação, não é isso? Então, ele está perguntando como podemos aproximar o custo adicional, ok? Bom, C3 menos C2. Então, aqui, ó, C3 menos C2, tá certo? Então, a gente sabe que 3 menos 2 é 1, ok? E aqui, então, nós temos a altura, né? Que seria a função no ponto 3 menos a função no ponto 2, ok? Bom, então vamos fazer isso com calma. Deixa eu apagar aqui. Bom, então olha só. Lembra que eu fiz para vocês já o triângulozinho que se forma aqui, né? Você tem um triângulo aqui, um triângulo retângulo, tá certo? Essa base aqui mede 1 e essa altura é o C3 menos o C2, ok? Bom, a gente tem que a tangente desse ângulo é igual a C3 menos C2. A tangente desse ângulo é também definido como o coeficiente angular dessa reta tangente, que é também a derivada. E o problema me disse que a derivada, nesse ponto 2 aqui, ó, é 0,5, tá certo? Então, nós teríamos que C3 menos C2 é igual a 0,5, ok? Compreenderam? Muito bem, então. Então, a gente pode aproximar esse custo adicional, né? C3 menos C2 igual a meio, ok? Uma outra forma também de enxergar isso, ó, seria assim. Bom, a taxa de variação com que esse custo, né, varia é de meio, tá certo? Então, por exemplo, a produção em 2, nós vimos que é 4, ok? E a produção em 3, tá certo? Vai ser em que ponto aqui, né? Então, ó,
tá variando de meio, tá certo? Então, seria 4,5. Então, C3 menos C2 seria 4,5 menos 4, que é igual a meio. Compreenderam? Muito bem. Bom, então, feito isso, vamos definir aqui, né, o custo marginal. Então, se eu tenho C de x uma função custo, eu chamo o custo marginal a derivada dessa função custo. Então, ó, o custo marginal é a derivada da função custo, tá certo? O custo marginal de produzir, né, A unidades é C'A, tá certo? E vai ser aproximadamente igual, né? Então, C'A vai ser aproximadamente igual CA mais 1 menos o C de A. Foi o que nós vimos aqui, ó. O C'2, né, esse meio aqui, é o C'2, tá certo? Então, foi, ó, C3 menos o C2. Então, a C de A mais 1, né, o A se é 2, aqui vai dar 3, e aqui daria 2, tá certo? Então, a gente pode, né, definir aqui esse custo marginal aproximadamente igual a C de A mais 1 menos o C no A, que seria qual é o custo adicional provocado pelo aumento do nível de produção em uma unidade. Você produzia A unidades e você passa a produzir, então, A mais uma unidade, tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer exercícios para ver se fica claro. Bom, reforçando aqui um jeito bacana de estudar. Vocês precisam estar com caderno, caneta, papel, tudo aí na mão, tá? Refaça o que eu estiver fazendo, pausa o vídeo, tenta refazer, faça sozinho e veja onde está, né? Se está tendo alguma dúvida, tá? Bom, nesse exemplo 1 aqui, olha, suponha que o custo de produzir X itens seja dado por essa função custo aqui, tá vendo? Tá em reais. Que a produção diária seja de 50 unidades. Qual é o custo extra de aumentar a produção diária de 50 para 51 unidades? Então, olha só. Na letra A, se eu calcular o C51, né, menos o C50, eu vou ter esse custo extra, tá certo? Então, o que que eu faço aqui, ó? O C51. Então, aonde tem X, eu substituo por 51. Então, depois vocês conferem aí, vai dar 1.090,75 centavos, tá certo? Tá em reais. E o C50, como é que eu determino? Onde tem X, substitui por 50. Eu vou encontrar R$ 1.075, tá certo? Então, na letra A, esse custo extra, né? C51 menos o C50 vai ser igual, tá certo? A 1.090,75 centavos menos 1.075. Então, esse custo extra vai ser igual a 15,755 reais, tá certo? Vamos gravar esse valor aí, ok? Ó, circular ele aqui. Bom, isso foi a letra A. Na letra B, ele quer saber o custo marginal quando x for 50. Então, ele quer saber o C', tá certo? Quando x é 50. Então, primeiro, eu vou calcular o C' de x, tá certo? Mas eu vou só repetir a função aqui para ninguém ficar perdido, tá? Muito bem. Então, eu vou derivar essa função, que o custo marginal é a derivada da função custo. Então, olha só, quem tomba, né, a regrinha da potência, ó, o 3 tomba, tá certo? Ó. E o expoente ali fica 3 menos 1, que vai dar
2, tá certo? Muito bem. Agora aqui, ó, o 2 tomba, tá certo? Então, a menos. O 2 tomba. Ó, multiplica ali a minha constante, né? 0,5. X, tá certo? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Mais a derivada, né, de 28x vai dar 28 e a derivada de uma constante é zero. Só lembrando, né, na derivada, o que eu estou fazendo? Eu estou derivando cada termo desse aqui, tá certo? Cada termo desse eu estou derivando, tá? Derivada de 300 é zero. Então, eu vou ter aqui, ó, uma expressãozinha para o custo marginal igual a 0,015x ao quadrado menos x mais 28, tá certo? Muito bem, então ele quer saber custo adicional, ó, ele quer saber, vamos voltar aqui, ó, qual é o custo marginal quando x for 50 unidades. Então, C' 50, aonde tem x, eu substituo por 50 e vou achar 15,50 centavos reais. Então, olha o que a gente pode observar aqui, né, no exemplo prático. Esse C' deu 15,5 e esse custo aqui, olha, quando eu aumento uma unidade, né, adicional, deu 15,75. Percebe que o C' de 50, tá certo? Tá bem próximo de C51 menos o C50, que corrobora com o que eu falei aqui atrás, ó. A definição, então, de custo marginal. O custo marginal, né, é aproximadamente igual, tá certo? A C de A mais 1 menos o C de A. Nesse caso, o custo marginal para produzir 50 unidades foi aproximadamente igual a C51 menos o C50, que é o custo adicional provocado pelo aumento do nível de produção em uma unidade, tá certo? Então, mostramos aqui, olha, que esses valores, ó, 15,50, está bem próximo de 15,755, tá certo? Muito bem. Bom, caminhando aqui, nós temos, analogamente, a receita e lucros marginais. Bom, a função receita, né, ela é Rx, é a função receita que é gerada pela produção de X unidades de uma certa mercadoria. E o P de X, né, ou L de X, tá certo? É a mesma coisa, é o lucro correspondente. Então, a função marginal R' e a função lucro marginal P', tá certo? Ela vai ser definida analogamente foi a do custo marginal, tá? Então, a receita marginal, né, de produzir a unidade é uma aproximação da receita adicional que resulta em um aumento de produção em uma unidade, de A para A mais 1, tá certo? Analogamente, o lucro, ok? Então, vamos fazer aqui exercícios, tá? Vamos lá. Previsão de lucros. Seja R de X a receita, que está em milhares de reais, gerada com a produção de X unidades de certa mercadoria. Nós sabemos que o R, quando nós produzimos 4 unidades, que a receita gerada é igual a 7 mil reais, tá certo? E que a receita marginal é de menos 0,5 mil reais, ok? Então, ele quer uma estimativa da receita adicional que resulta do aumento do nível de produção em uma unidade, de x igual a 4 para x igual a 5 unidades. Então, na letra A, eu vou ter, ó, R5 menos R4 vai ser aproximada a minha receita marginal, que o problema me deu, né? Que é igual, ó, a menos 0,5 mil
reais, tá certo? Então, essa receita, né? O que está acontecendo? A receita, ela vai diminuir, tá certo? Cerca de R$ 500, né? Se eu multiplico isso aqui por 1.000, né? R$ 500, tá certo? Quando o nível de produção for aumentado em uma unidade. Ok? Muito bem. A letra B deu uma estimativa da receita gerada pela produção de 5 unidades, tá certo? Bom, então vamos dar essa estimativa. Ó, na letra B, vou até mudar aqui a cor, eu quero uma estimativa da receita de R5, tá certo? Bom, R4, ele me disse que é 7, né, milhares de reais, então 7.000 reais, tá certo? Muito bem. E eu sei que essa receita ela tá diminuindo cerca de R$ 500. Então, o meu R5 vai ser 7.000 menos 500, que vai dar R$ 6.500. Tá certo? Então, essa seria a estimativa, né? Essa receita, quando eu produzo 5 unidades de um certo produto, ela vai passar a ser R$ 6.500, tá certo? Muito bem. E na letra C, supondo que o custo em milhares de reais, agora ele vai me dar uma função custo de produzir X unidades seja dado por essa função aqui, será rentável aumentar a produção para 5 unidades? Então, olha só, para ser rentável, eu preciso analisar a questão do lucro, tá certo? Então, olha só, o lucro, né, o P de X, em alguns livros chamam de L de X, é a receita menos o capital, ok? Menos o custo, quer dizer. Então, o custo para produzir 5 unidades, eu vou pegar essa equação e aonde tem X, ó, eu coloco 5, tá certo? Então, vai ficar 5 mais 4 sobre 6, que vai ser igual a 5,667 mil reais. Ou, né, multiplicando isso por 1.000, 5.667 reais, tá certo? Muito bem. E nós já sabemos que a receita, quando eu produzo 5 unidades, é de R$ 6.500. Então, analisando o lucro, tá certo? Fazendo aqui o lucro, vai ser igual a 6.500 menos 5.667, que vai ser igual a R$ 833. Então, o que a gente conclui, né? Que ainda assim é rentável, né? É rentável aumentar, tá certo? O nível de produção para X igual a 5, mesmo que o custo esteja aumentando e a receita caindo, tá? Mas ainda assim é rentável, ok? Muito bem. Nesse 3 aqui, né, fazer aqui a derivada também como taxa de variação, fazer uma contextualização, nós temos aqui um gráfico, e a abscissa, né, do X é anos depois de 1800, então seria 1810, 1820, 1830, tá bom? Até 1900, né? E aqui bilhões de pessoas. Então, a função f de t da figura, que está aqui ao lado, né, da população dos Estados Unidos, T anos depois do início de 1800. A figura mostra também a reta tangente que passa, ó, pelo ponto que eu vou chamar de ponto P, 40 e 17, tá certo? Muito bem. Então, ele quer saber
Qual foi a taxa de crescimento médio da população dos Estados Unidos de 1840, tá certo? Até 1870, ó, ok? Até 1870, tá? Então, só pra gente saber aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, deixa eu botar outra cor. Ó, eu vou ter um triângulo, né? Ó, aqui eu tenho alfa, tá certo? Essa base desse meu triângulo, né? Que eu vou fazer ele aqui, mede, ó, 70, né? Deixa eu só ver aqui. Qual foi a taxa de crescimento, né, médio da população dos Estados Unidos de 1840 até 1870, tá bom? Só um minutinho. Bom, então, ele quer saber a taxa de crescimento médio, né, da população dos Estados Unidos de 1840 até 1870, tá certo? Bom, então nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço esse triângulo aqui. Maior, tá certo? Alfa. Essa parte daqui do meu triângulo, né? Seria 70 menos 40. Deixa eu ver aqui. Ó, 70 menos 40, tá certo? E essa parte daqui é o F de 70 menos o F de 40. Então, a tangente de alfa, que é igual ao coeficiente angular dessa reta tangente, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo? Então, eu vou lá no gráfico, ó. Quando eu tenho em x 70, eu tenho 40 milhões de pessoas. E quando x é 40, do ano de 1840, eu tenho 17 milhões de pessoas. Então, eu vou ter que o M, sua letra A, tá certo? Vai ser igual a 40 menos 17 sobre 30, que vai ser aproximadamente 0,77. Então, entre 1840 e 1870, a população cresceu a uma taxa média, tá certo? Então, ó, a população cresceu a uma taxa média de quanto, gente? De 0,77 milhões, tá certo? Ou 770 mil pessoas por ano, tá? Então, entre esse período de 1840 a 1870. Muito bem. Na letra B, ele quer saber quão rápido crescia a população em 1840. Então, olha só, eu vou olhar aqui 1840, eu tenho esse ponto P, tá certo? Deixa eu mudar aqui. Então eu conheço esse ponto e o outro ponto, ó, essa reta tangente aqui, né? Eu conheço dois pontos dessa reta tangente. Então eu consigo determinar o coeficiente angular, tá bom? Então, ó, uma outra forma de determinar o coeficiente angular. Então, na letra B, tá certo? Vai ser o M vai ser igual, né, a 42 menos 17 sobre 90 menos 50. Então, o M vai ser 0,5. Então, 0,5 é a taxa de crescimento, tá certo? Em 1840, ok? E na letra C, quando a população crescia mais rapidamente? Em 1810 ou em 1880? Então, a gente tem que olhar aqui para essa reta tangente, tá certo? Deixa eu melhorar aqui e ver o quê? Para eu saber quanto
quanto cresce mais rapidamente ou menos rapidamente. Eu preciso ver quão íngreme, né? Aonde ela tá mais íngreme, tá certo? Então, ó, em 1810, né? Que é a pergunta, né? Eu tenho aqui, ó, e, né? A inclinação dessa reta. Agora aqui, ó, em 1880, olha só, esse ângulo, ó, é visivelmente maior, ou seja, a inclinação, né? Ó, a inclinação, ou seja, ela é mais íngreme, essa reta, em 1880, tá? Do que em 1810. Então, o que nós concluímos? A população, ela crescia, né? Mais rapidamente, tá certo? Em que ano? Bom, quem respondeu aí 1880 acertou, do que em 1810, tá certo? Então, eu quis trazer esse exemplo, que tem aí um gráfico, onde nós extraímos as informações desse gráfico, tá ok? Bom, seguindo, nós temos o exemplo 4. Então, ó, digamos que uma função produção, que eu vou chamar de pezinho de x, dê o número de unidades de bens produzidos quando empregamos aí x unidades de trabalho. Então, se forem empregadas 5.000 unidades de trabalho, então nós vamos ter P de 5.000 é 300 e P' de 5.000 é igual a 2. Então, o que significa esse P de 5.000 ser igual a 300? Bom, significa que, utilizando 5.000 unidades de trabalho, tá certo? São produzidas, né? Produz-se 300 unidades de bens, tá certo? E esse pelinha é pra gente derivada, derivada é pra gente taxa de variação. Então, isso representa a taxa de variação, tá certo? Quando, né, 5.000 unidades de trabalho são utilizadas e deseja-se aumentar em uma unidade, tá certo? Ou seja, a produtividade irá aumentar a taxa de 2 unidades de bens para cada unidade de trabalho adicional, a partir aí de 5.000 unidades, ok? Muito bem. Na letra C, dê uma estimativa do número de unidades de bens adicionais se x for aumentado de 5.000, tá certo? Para 5.000 unidades e meia de trabalho. Então, aqui eu tenho, ó, que P' de 5.000 é igual a 2. Então, esse 2 agora eu vou multiplicar por meio, né? Porque eu estou meia unidade de trabalho. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, cerca de uma unidade a mais será produzida, tá certo? Então, serão produzidas aí 301 unidades de bens, quando nós empregarmos 5.000 unidades e meia de trabalho, tá bom? Bom, a letra D, ele quer essa estimativa da variação do número de unidades de bens produzidas se x for diminuído de 5.000 para 499 unidades de trabalho. Então, agora, esse meu pelinha de 5.000, eu vou multiplicar ele, então, como diminuiu, né, por menos 1, que vai ser igual a menos 2. Então, serão produzidas cerca de 2 unidades de bens a menos, ou seja, vão ser produzidas, quando eu utilizar 499 unidades de trabalho, 298 unidades de bens, tá certo? Muito bem. Então, só para resumir, né, o que a gente falou, aqui, ó, resumindo tudo,
que nós temos, né? Que CA mais H, né? Menos CA vai ser aproximadamente C' de A vezes H. Tá certo? É uma outra forma também, tá bom? Muito bem. Bom, no exemplo 5, eu tenho aqui, ó, o custo total da produção em milhares de reais de X unidades de uma certa mercadoria dada por essa função. Encontre o custo marginal. Então, o custo marginal, eu vou derivar cada termo dessa função, tá certo? Ó. Então, a derivada de 6x ao quadrado, 12x. A derivada de 2x é 2 e a derivada de 10 é 0, tá certo? Então, eu vou ter o C' de x igual a 12x mais 2, tá? Isso tudo em milhares de reais, tá certo? Na letra B, ele quer saber o custo e o custo marginal da produção de 10 unidades. Então, ó, C10, tá certo? Vai ser igual a 630 mil reais. Então, onde tem X, substitui por 10, né? E o C' 10 vai ser igual a 122 mil, tá? Reais por unidade. Ok? Na letra C, ele quer saber que a gente use o custo marginal para obter uma aproximação do custo de produção da 11ª unidade, ok? Então, na letra C, eu tenho que C, tá? Linha 10, né? Deu 122 mil. Então, o meu C11, né? Vai ser igual aos 630, que é o C10, tá certo? Mais o C'10, ok? Então, o meu C11 vai ser igual 630 mais 122 mil, que vai ser igual a 752 mil reais, certo? E na letra D, ó, use o custo marginal para obter uma estimativa do custo adicional provocado por um aumento do nível de produção de 10 para 10,5 unidades. Então, aqui, nós temos essa configuração, ó. C 10,5 menos C 10 vai ser igual a C' 10 vezes o que tá, né, aquele H que a gente falou, que na realidade é esse incremento aqui, né, de aumento, que é 0,5. Então, aqui vai ficar C 10,5 menos C 10, vai ser igual a 122 vezes 0,5, que vai ser igual a 61 mil reais. Então, 61 mil reais seria o quê? O custo, né, marginal, ou seja, seria o custo adicional provocado por um aumento no nível de produção de 10 para 10,5 unidades, tá bom? Bom, então essa era a ideia da aula de hoje, da videoaula, né? Passar esses exemplos aplicados aí em derivada, esses exemplos contextualizados de derivada aplicados na área de negócios, tá bom? Bom estudo, então.